A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que todos os irmãos que estejam assistindo esse vídeo nesse momento se sintam cumprimentados, abraçados. E no momento de aviso, sempre trazemos algumas informações sobre nossas atividades. E a principal atividade é que se você está fazendo aniversário essa semana, ou você fez aniversário essa semana, sinta-se também abraçados por todos da igreja. Vamos comemorar hoje o aniversário da irmã Alda, né, que fez aniversário dia 15. Parabéns, irmã Alda. Dia 23 dessa semana, a irmã Ângela Maria também está fazendo aniversário. Dia 25, Edna Maria. Irmã Edna, Deus te abençoe. Juntamente com Ijani Tavares. Irmã, Deus te abençoe. E também estamos no dia 30, né, agora, comemorando 37 anos de consagração do Ministério Pastoral do nosso querido pastor Pedro Serafim. Então, o pastor Pedro também está aí comemorando mais um ano nesse ministério abençoado. Pastor Pedro, Deus te abençoe. Queremos informar, irmãos, que no dia 29 e 30 de agosto estaremos fazendo uma conferência com a nossa juventude. Essa conferência tem como preleitor o pastor Fábio Lins, da Primeira Igreja Batista do Recife. Então estejam todos participando. O convite não é só para a juventude, para os adolescentes, é para toda a igreja. Então estejam aí conosco nesse momento de conferência e que o Senhor esteja diante de todas as atividades dos nossos queridos irmãos. Quero informar também, irmãos, sobre a atividade da igreja que permanece de segunda a sexta, pela manhã com a irmã Betânia, aos sábados com o irmão Marcos na tesouraria, recebendo todos os dízimos e também reforçando com a irmã Rose, Briana e a irmã Eliselma as suas doações para a confecção de cestas básicas. E que o Senhor nos abençoe nesse momento. Um bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco nessa manhã, onde estamos iniciando mais um culto de louvor e gratidão a Deus por todas as suas obras, por todos os seus feitos. Hoje, dia 23 de agosto de 2020, espero que todos os irmãos estejam bem e com saúde. Paulo, quando ele escreveu a carta aos Efésios, no capítulo 1, ele convida os irmãos a se juntarem em louvor e adoração por todas as bênçãos espirituais que o Senhor derramou no meio do seu povo, entre elas o privilégio de ser resgatado e de conhecer a vontade de Deus através da sua palavra. E tudo isso foi pela obra e pela graça de Deus, não veio dele e nem de pessoa alguma, mas foi por intermédio de Deus que possibilitou que eles conhecessem e fossem resgatados, que pudessem caminhar com Deus ao longo da sua trajetória. E assim acontece conosco também. Nós temos esse privilégio de andarmos com Deus, de termos um relacionamento com Ele. E nesse momento nós vamos orar a Deus, porque o Senhor nos presenteou com toda a sorte de bênção, mesmo que nós não merecêssemos. Ele nos concedeu graça e é por isso que nós estamos aqui, para louvar e engrandecê-lo. Então, oremos, pois. Santo Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer, porque a tua fidelidade não tem fim, o teu nome é poderoso sobre todas as circunstâncias, ó Deus. Nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de te cultuar e de te bendizer, ó Deus. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor fortaleça, ó Deus, o nosso caminhar contigo, ó Deus, para que a nossa vida venha a ser transformada pelo amor do teu nome, ó Deus, e que outras pessoas venham te conhecer. Nessa manhã nós queremos te pedir, Senhor, abençoa os nossos irmãos, abençoa a tua igreja, ó Deus. Nós somos o teu povo escolhido e separado para te glorificar, Senhor. Que o Senhor venha trabalhar nas nossas vidas, ó Deus, para que nós possamos ser parecidos contigo a cada vez mais, ó Deus. Queremos te pedir, trabalha no nosso coração, fala conosco nesse culto, que tudo que venha acontecer seja unicamente para a tua honra e tua glória. Usa cada um que vai estar participando para que nós possamos ser, Deus, instrumentos teus, ó Pai, preparados para a tua boa obra, ó Deus. Em Cristo Jesus eu te oro e te agradeço. Amém. Mais um domingo estamos aqui na presença do Senhor para louvá-lo e adorá-lo por tudo que o Senhor tem sido, tem feito no meio do seu povo. Cantemos, pois, igreja.
Nesse momento, nós estaremos lendo o tema e a divisa, que é dedicada ao mês da juventude. Mas antes disso, eu quero lembrar a você, querido irmão, que não se esqueça de orar por nós da juventude, por todos os nossos projetos, por todos os nossos desafios, porque como os irmãos sabem, é muito difícil ser jovem numa sociedade corrompida, mas é o Senhor que nos fortalece. Leiamos, pois, o tema. Celebrando a glória de Deus, sendo jovens, seguros e firmes na fé. A divisa, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2:1. Olá, irmãos, bom dia. Nós estamos juntos e alegres e felizes pelo privilégio que nós temos, mesmo de maneira virtual, estarmos adorando o nome do Senhor. Convido você nessa manhã, com toda a sua família e na sua casa, para que nós possamos adorarmos juntos com alegria, anunciando as obras do nosso Deus, anunciando que Ele é maravilhoso. Então vamos juntos louvar ao Senhor. Vou cantar, vou gritar, anunciar o mundo que o Senhor já fez. Vou cantar, celebrar, pois grande e forte é o nosso santo Deus. Vou cantar, vou cantar, vou gritar, anunciar ao mundo que o Senhor já fez. Vou cantar, celebrar, pois grande e forte é o nosso santo Deus. Dei graças ao Senhor, celebro o grande Rei, unidos o seu nome exaltemos. Dei graças ao Senhor, celebro o grande Rei, declare seus atos entre os povos, que o mundo inteiro saiba o que Ele pode fazer. Vinde e cantemos ao Senhor, que o mundo inteiro saiba o que Ele pode fazer. Vinde e cantemos ao Senhor. Vou cantar, vou cantar, vou gritar, anunciar o mundo que o Senhor já fez. Vou cantar, celebrar, pois grande e forte é o nosso santo Deus. Dei graças ao Senhor, celebro o grande Rei, unidos o seu nome exaltemos. Dei graças ao Senhor, celebro o grande Rei, declare os seus atos entre os povos, que o mundo inteiro saiba o que Ele pode fazer. Vinde e cantemos ao Senhor, que o mundo inteiro saiba o que Ele pode fazer. Vinde e cantemos ao Senhor. Vou cantar, vou cantar, vou gritar, anunciar ao mundo que o Senhor já fez. Vou cantar, celebrar, pois grande e forte é o nosso santo Deus. Pois grande e forte é o nosso santo Deus. Pois grande e forte é o nosso santo Deus. Desde os confins da terra, desde os confins da terra, Desde os confins da terra, do mais profundo mar, no mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, dentro dos corações, em meio a um clamor, em meio a um clamor, nasce esta canção. nasce
alturas do céu, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, dentro dos corações, em meio ao clamor, em meio ao clamor, nasce esta canção e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado das nações, Senhor da criação, grande Deus, sejas louvado. Por toda a eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado das nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, desde os confins da terra, desde os confins da terra, no mais profundo mar, mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas do céu, louvado és. Irmãs e irmãos, antes de fazermos esse momento de dedicação de vidas e bens, eu gostaria de fazer um registro importante, porque entendemos que estamos no caminho de volta ao santuário, certo? Estamos nos preparando o local, mas preparando acima de tudo nossos corações. Então, faço referência ao decreto do rei Ciro da Pérsia, quando determinou que o povo de Deus que estava no exílio retornasse para a construção do templo. Ali no capítulo 1 do livro de Esdras, nós encontramos exatamente o próprio rei declarando a soberania do Senhor e o desígnio do Senhor para que o povo voltasse. Nós saímos do templo diante de um decreto das autoridades, por questão de saúde pública. Nós estamos entendendo que se aproxima o momento do nosso retorno, pela vontade de Deus. Nunca estivemos longe do Senhor. A igreja nunca saiu da posição de ser igreja. Geograficamente, nos deslocamos para os nossos lares. E agora estamos nos preparativos de volta. Eu gostaria que os irmãos considerassem isto, não é? E os irmãos agradecessem, porque até aqui nós estamos. Infelizmente, outros não estão conosco. Deus nos poupou de uma forma geral, mas sabemos que alguns familiares perderam seus entes queridos, ou entes queridos, não é? Mas tudo está sob a direção e os cuidados de Deus. De forma que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para que, a partir desse momento, desse domingo, do dia de hoje, pudéssemos estar pensando na volta ao santuário, mas acima de tudo pensando não só positivamente, mas carregando toda a bagagem que adquirimos nesse período, entendendo que é importante a convivência no santuário, o santuário é importante, as coisas do templo são importantes, mas mais importante ainda é a nossa comunhão com Deus, é a nossa vida, o nosso corpo como templo do Espírito Santo de Deus. Isso é o mais importante. Então vamos retornar para fortalecidos e fortalecer a convivência e a comunhão com Deus na igreja, nos cânticos, na adoração. E lá o povo todo participou, inclusive do sustento, para que pudesse voltar. E nós agora vamos orar agradecendo a Deus e pedindo a Ele por nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai,
nós estamos nesse momento te agradecendo a vida. Te agradecemos porque estamos aqui. Te agradecemos, Senhor, porque nos momentos difíceis dessa pandemia o Senhor esteve conosco, está conosco e mais adiante o Senhor continuará estando conosco. Muito obrigado pela fé acrescentada, pela força, ó Deus, pelo sustento dado material e espiritual. Pai, nós te pedimos que tu possas continuar abençoando aqueles que ainda enfrentam dificuldades. A tua igreja, pelas necessidades que ela tem que suprir, materiais e espirituais. E, Senhor, agradecemos a nossa vida e te pedimos que todos sejam despertados para agradecer a ti, porque podemos voltar à tua casa, estarmos juntos, valorando mais, ó Deus, dando importância maior, não só ao culto, mas ao Senhor do culto, que está no culto conosco, que recebe o culto que te prestamos no santuário. Obrigado pelo suprimento, pelo sustento, a provisão da mesa, na mesa de cada casa, Senhor. Obrigado porque os teus servos têm sido fiéis, têm se esforçado nesse momento difícil e têm contribuído com a tua obra. Senhor, o Senhor nunca abandonará segundo a palavra do Senhor. O Senhor suprirá, dará a provisão material e espiritual para os que são fiéis. Muito obrigado, Senhor. Recebe a nossa gratidão e nos prepara nesses dias para o retorno, exatamente à tua casa, para que possamos fazer crescer o santuário que está em nós, nossas vidas, na comunhão um com o outro. Tudo para a honra e glória do Senhor. No nome de Jesus te oramos. Amém. Amém. No momento missionário de hoje, eu quero pedir para os irmãos que não se esqueçam de estar intercedendo por todos aqueles que foram enviados aos campos e por cada um de nós que somos missionários, onde quer que nós estejamos, para que o Senhor nos use para proclamar a sua verdade e a sua vontade a cada pessoa que ainda não o conhece. Que também nós possamos estar lembrando dos projetos da nossa igreja, tanto os projetos sociais como pelas congregações, para que o Senhor também esteja nos usando e nos capacitando para levar o ID a todas as pessoas. Vamos ler o tema e a divisa, que diz o seguinte: pela vida em Jesus eu coopero. Divisa se encontra lá em João, capítulo 1, do verso 2 ao 4, que diz o seguinte: eles estavam no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então que nós possamos estar levando a luz para as pessoas que estão perdidas na escuridão, porque só Deus é a luz e só Deus é quem salva o pecador através da obra do seu Filho Jesus lá na cruz. Que Deus nos ajude nessa obra tão maravilhosa que é alcançar vidas para o seu reino. Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. A plenitude de Cristo, com vida eterna nos céus. Tenho também seus ensinos, saudável posso viver. Quero essa vida a todos levar, esforço em favor da missão. Há tantos pensando somente em si, precisam com Cristo aprender. Pela
Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. As igrejas precisam orar e se unir, vidas, recursos e posses investir. Todas juntas em torno de um alvo bem maior, a Pernambuco levar uma vida melhor. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Olá, meus amados irmãos, um bom dia a todos, com muita alegria nós estarmos juntos nessa manhã para nós adorarmos ao nosso Senhor. Depois de uma escola bíblica dominical, depois de nós louvarmos, depois de nós orarmos, agora nós vamos para a parte mais importante do nosso culto, que é a palavra do Senhor, a exposição da palavra do Senhor. Então eu convido aos irmãos a nós estarmos juntos nesse momento, que nossos corações, nossas mentes possam estar abertos para ouvirmos o que a palavra do Senhor quer falar ao nosso coração. Primeiramente, irmãos, nós queremos pedir que os irmãos estejam orando pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes, nesse mês da juventude, onde os jovens estiveram participando de maneira tão ativa, os adolescentes também estiveram participando de maneira muito ativa, não só dos cultos, mas também com outras programações. Sexta-feira passada, por exemplo, de sexta para o sábado, nós estivemos num momento muito bom de oração e adoração. Nós tivemos cerca de 25 pessoas participando, 25 smartphones ligados, mas alguns smartphones tinham 2 pessoas, então cerca de 30 pessoas estiveram participando conosco, entre visitantes, outros irmãos também, sem ser jovens. E foi uma noite muito agradável, irmãos, onde tivemos orando uns pelos outros, pela nossa igreja, pelos jovens, e também louvando e agradecendo ao Senhor. Então eu queria pedir que os irmãos pudessem estar em oração pelos nossos jovens, porque muitas vezes nós passamos por muitas situações difíceis também, com toda esses dardos do mundo e do maligno que muitas vezes querem nos afastar dos caminhos do Senhor. Mas nós pedimos que cada vez mais os irmãos possam estar em oração por cada um de nós. Amém? Irmãos, nós vamos continuar a nossa série de mensagens que nós estamos estudando no livro de Atos dos Apóstolos, e nós vamos continuar justamente o capítulo 14, no qual nós paramos da última vez. E nós temos estudado nessas séries de mensagens o Evangelho de Cristo através da vida do apóstolo Paulo. Então nós estamos trazendo textos aqui do livro de Atos que vão demonstrar como a graça do Senhor ela é tão grande na nossa vida, tornando um homem que era um dos maiores perseguidores do cristianismo a ser um dos maiores missionários que a história da igreja pôde registrar. Então, eu queria pedir que o irmão pudesse abrir a sua Bíblia em Atos, no capítulo 14. Nós iremos continuar e encerrar o capítulo 14 nessa reflexão dessa manhã e também nessa mensagem dessa manhã. Nós vamos tentar ler, explicar e trazer algumas aplicações desse texto para nós. Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 19. Chegaram, porém, judeus de Antioquia e de Icônio, e tendo convencido as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E depois de anunciar o evangelho naquela cidade,
e de fazer muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, renovando o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverar na fé, dizendo que em meio a muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. E nomeando-lhes presbíteros em cada igreja e orando com jejuns, consagraram-nos ao Senhor em que haviam crido. Atravessaram a Pisídia, chegaram a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Perges, desceram para Atalha. Dali navegaram para Antioquia, onde haviam sido confiados a graça de Deus para a obra que acabavam de completar. Quando chegaram e reuniram a igreja, relataram tudo o que havia feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. E ficaram ali com os discípulos durante algum tempo. Amém. Vamos orar. Senhor, é a Tua palavra que está diante de nós nessa manhã. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, mesmo com as nossas limitações. O Senhor sabe, Deus, como nós somos falhos. E eu te peço, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que a Tua palavra possa falar ao nosso coração e que o Senhor possa nos ensinar através da Tua santa palavra. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco. É assim que nós choramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Antes de nós continuarmos, é muito importante a gente voltar um pouco e a gente lembrar nossa última oportunidade, o nosso último encontro. Nós estávamos relatando quando os discípulos eles chegam ali na cidade de Listra, a partir do verso 8, na última mensagem que nós tivemos a oportunidade. E o que aconteceu ali? Eles chegaram naquela cidade, que era uma cidade pagã, onde muitas daquelas pessoas daquela cidade adoravam aos deuses que faziam parte do panteão grego. E nós vimos ali que, após aquela manifestação maravilhosa, daquele milagre, daquele homem que era defeituoso dos pés, ele dá um salto e fica em pé. E depois daquela maravilha, muitos perguntavam: é Zeus que está diante de nós? É Hermes que está diante de nós? Falando isso de Paulo e Barnabé. São eles, os nossos deuses, que vieram aqui até nós. E aí Paulo e Barnabé, muito sabiamente, se voltam para aquele homem e dizem assim: por que vocês fazem isso? Nós também somos homens da mesma natureza de vocês. Então, o que é que Paulo fala para aqueles homens? Se afastem dessas práticas inúteis e se voltem para o Deus vivo, verso 15. E aí é justamente nesse contexto, diante dessa cidade, que o verso 19 ele continua. Então, o que é que acontece agora? Essas mesmas pessoas que presenciaram esse milagre maravilhoso, foram essas mesmas pessoas que, no verso 19, quando chegam ali judeus que vieram de outras regiões a qual Paulo e Barnabé tiveram a oportunidade de passar, chegaram, porém, judeus de Antioquia e de Icônio, e tendo convencido as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o como morto. Então vejam, essas mesmas pessoas que tinham presenciado aquele milagre maravilhoso, que tinham ouvido Paulo pregar o evangelho, são essas mesmas pessoas que são incentivadas por judeus que vieram de outros locais e apedrejam Paulo. Isso aqui nos mostra, irmãos, que nós devemos ter muito cuidado com as multidões. Uma coisa muito importante é que as multidões, elas não significam que são os discípulos. Hoje nós temos vivido um evangelho onde muitas pessoas são apenas simpatizantes. São os simpatizantes do evangelho. São aquelas pessoas que acham muito legal estar na igreja. São aquelas pessoas que dizem: poxa, essa igreja é legal, ela tem ar-condicionado, aqui é legal para eu ficar. Mas a partir do momento que essas pessoas muitas vezes são confrontadas com o evangelho, elas não querem escutar a palavra de Deus. Mas pelo contrário, essas pessoas elas querem escutar aquilo que é de fato bem para elas. São os simpatizantes do evangelho.
São aquelas pessoas que acham legal, muitas vezes, estar na igreja. São aquelas pessoas que fazem parte da multidão, mas elas não são discípulos. As multidões não são os discípulos. Isso é uma coisa muito importante, irmãos, que nós podemos presenciar aqui diante desse texto. E aí, o que é que acontece? Elas são convencidas por esses judeus que vêm de outras regiões, eles apedrejam Paulo e eles arrastam ele para fora da cidade. Eles tiram ele daquela localidade para que não pudessem ver também outros problemas para eles. E não só isso, a referência do texto vai demonstrar que eles deram, é como se eles tivessem dado Paulo como um morto. Então, a ideia aqui é que a forma como eles apedrejaram ele, é como se depois de toda aquela ação, eles de fato achavam que Paulo estava morto pela sua condição, que ele estava naquele momento. Mas aí o verso 20, mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. Esse ponto aqui é importante, porque eu me perguntava, mas como? Paulo entrou naquela cidade, estava naquela cidade, foi apedrejado por aquelas pessoas, e depois que os discípulos vão lá o amparar, ver como é que ele está, e ele se levanta, ele entra mais uma vez na cidade. E aí eu me fiz algumas perguntas. Mas por que Paulo entrou na cidade de novo? Para ser morto novamente? Para estar com pessoas que não queriam a sua presença naquele lugar? E a resposta que eu tive, irmãos, é que o ministério do Evangelho, em muitos momentos, o ministério do Evangelho vai nos expor a riscos. Sim, Paulo sabia que se ele voltasse, ele poderia ser morto novamente. Mas Paulo tinha muito certo e a convicção correta daquilo que de fato o Senhor tinha ordenado a ele, que era pregar o Evangelho. Mas ele sabia que riscos poderiam acontecer na sua vida. Ele saberia que de cidade em cidade, em alguma situação, ele poderia ser morto, ele poderia ser apedrejado, ele poderia ser crucificado. Paulo sabia que o Evangelho poderia expor ele aos riscos. Claro que hoje, por exemplo, no nosso contexto, possa ser que você não seja apedrejado. Mas em muitos momentos, por sermos cristãos, nós passamos por situações de perseguição. Em muitas situações onde muitas vezes nós estamos ali no nosso ambiente de trabalho e às vezes nós nos deparamos com situações de corrupção e muitas vezes nós não queremos fazer isso. E por muitas vezes nós não fazermos essas práticas, muitas vezes nós acabamos perdendo o nosso emprego, ou perdendo bens, ou criando inimizades, porque muitas vezes você não faz aquilo que os seus amigos fazem. O Evangelho ele nos expõe a riscos. O Evangelho ele nos expõe a essas situações. Mas Paulo tinha bem certo de que ele poderia experimentar por isso. Nós podemos pegar outras referências, até no próprio livro de Atos mesmo. Atos no capítulo 20, quando Paulo ali ele está em Éfeso, quando ele está próximo a voltar ali para Jerusalém. Veja a declaração de Paulo no capítulo 20, a partir do verso 22. Agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que acontecerá ali. Senão que o Espírito Santo me garante de cidade em cidade, dizendo que em prisões e tribulações me esperam. Veja, Paulo sabia que essas coisas poderiam acontecer com ele. Agora veja o verso 24. Mas em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo não tinha apego, irmãos, à sua vida, porque ele sabia que situações difíceis o esperariam. Paulo também aos Gálatas vai dizer que, para mim, o morrer é Cristo e o viver é lucro.
ele sabia que essas situações poderiam acontecer. Mas é fato também que, mesmo diante dessa situação aqui, Paulo não perdeu a sua vida. Porque o Senhor, nessa situação, tinha o preservado. Porque aquilo, de fato, também, que acontece na nossa vida, só vai acontecer quando Deus quiser que aconteça. Porque não há nada, irmãos, mesmo diante da morte ou diante de circunstâncias difíceis, o Evangelho ele permanece para sempre e traz reflexos para sempre. Vocês lembram quando nós iniciamos essa série de mensagens ali com o exemplo da morte de Estevão? O que a morte de Estevão gerou? O fato de Estevão ter sido morto, isso significa que é porque Deus não é bom? Não. Mesmo diante daquela situação de morte, a morte de Estevão ali serviu de exemplo. Exemplo de perseverança e confiança no Senhor. Então essas situações também elas só acontecem quando Deus quer. É fato também que não há nada que impeça o agir do Evangelho. Veja, por exemplo, na passagem de Pedro, quando Pedro e os apóstolos estão ali diante da cidade, quando eles estão naquele encontro ali com Gamaliel, no capítulo 5 de Atos. Veja quando Gamaliel ele vai falar o seu discurso. Veja o que ele vai dizer a partir do verso 38. Agora vos digo, afastai-vos desses homens. Aqui ele estava falando dos apóstolos. E deixai-os livres. Por quê? Porque a multidão ali, os judeus, queriam matar os apóstolos. Pois se este projeto ou esta obra for de homens, ela se desfará. Claro, porque os planos humanos, eles são fúteis. Eles são passageiros. Mas veja o que Gamaliel vai dizer. Mas se é de Deus, não podereis derrotá-los, para que não sejais achados combatendo contra Deus. Se essa obra for de Deus, vocês não poderão derrotá-los. Mas sim, o Evangelho, ele nos expõe a esses riscos. E aí, depois disso, o que é que acontece? No dia seguinte, referência do texto do verso 20 vai dizer, eles partiram com Barnabé, Paulo partiu com Barnabé para Derbe, agora para uma outra região. E depois de anunciar o Evangelho, verso 21, naquela cidade, de fazer muitos discípulos, eles voltam para onde? Icônio, Listra e Antioquia. Era muito comum, não só nesse período aqui da igreja primitiva, mas também até em muitas situações hoje, também de missionários que temos hoje, é muito comum, após eles passarem por determinadas regiões, eles voltarem a essas regiões para ver como estava o trabalho ali que eles tinham implantado. Após Paulo e Barnabé terem passado por essas cidades, terem implantado ali igrejas, de terem formado discípulos, era muito comum eles voltarem para essas cidades e ver como estava o trabalho do Evangelho ali naquela cidade, naquela região. Então é justamente isso que nós vamos observar aqui nesse verso 21. Eles voltam para as regiões que eles outrora já tinham passado para ver como estavam os trabalhos ali. Mas não só isso. O verso 22, o que é que eles iam fazer? Renovando o ânimo dos discípulos, exortando-vos a perseverar na fé, dizendo que em meio a muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Aqui é importante. Paulo aqui, ele não está dizendo que o fato da gente passar tribulações vai nos garantir estarmos no reino de Deus, né? Mas o que Paulo está dizendo aqui é que uma vez que nós somos cristãos, a tendência é que nós iremos passar por essas tribulações. O próprio Cristo vai dizer isso. No mundo vocês terão situações difíceis, tribulações, mas tendem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se o próprio Cristo, que sofreu perseguições, foi morto, morreu na cruz do Calvário, para perdão dos nossos pecados,
o próprio Cristo vai dizer assim, vocês sofrerão. O que Paulo está dizendo aqui é que é necessário que vocês sejam experimentados também. É necessário que vocês passem por essas tribulações para atestamento de fato da salvação de vocês. É interessante porque a tribulação, ela é um fator muito importante para a nossa vida em santidade, né? Nós somos salvos e logo depois disso vem a etapa da santificação, que é algo que nós iremos passar por essa etapa até o dia em que o Senhor voltar. Então, até o momento que o Senhor voltar, nós estamos nessa caminhada de santidade. E as tribulações, elas vêm justamente para moldar o nosso caráter, para que cada vez mais nós possamos ser santos. Então, o que Paulo está dizendo aqui que é necessário que vocês passem por tribulação. Mais uma vez, reiterando que não é a tribulação que vai fazer com que eu entre no reino de Deus. Mas uma vez que eu sou salvo, uma vez que eu sou cristão, isso vai me levar, sim, consequentemente, a passar por tribulação. Mas o outro ponto também que nós devemos ter cuidado é para nós não confundirmos a tribulação que nós passamos por vida cristã com consequência dos nossos pecados, por tribulações que nós passamos, por consequência de pecados que nós cometemos. Pedro vai trazer algo muito semelhante a isso em 1 Pedro, no capítulo 2, eu queria que você abrisse sua Bíblia também, no capítulo 2, a partir do verso 19. Aqui Pedro está falando sobre a questão da relação dos servos e dos senhores. Mas veja o que Pedro ele vai falar em relação a essas questões de situações difíceis. Ele vai dizer assim: pois digno de louvor é o fato de alguém suportar tristeza, sofrendo injustamente por causa da consciência para com Deus. Então aqui ele está dizendo aqui que é motivo de louvor que vocês passem por circunstâncias difíceis, no sentido de que aquilo que vocês estão fazendo, vocês estão com a consciência tranquila diante de Deus. Mas veja o que ele vai dizer no verso 20. Pois que mérito há em ter de suportar sofrimentos, se cometeis pecado e sois esbofeteados por isso? Mas se suportais sofrimentos quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Então o que Pedro está dizendo aqui, não adianta nada você estar dizendo assim, ai meu Deus, eu estou passando por tribulação, se isso é consequência do pecado de vocês. Mas Pedro está dizendo aqui, mas se vocês passam por tribulações, sabendo que a consciência de vocês está tranquila, sabendo que vocês estão passando por essas circunstâncias, isso é motivo de louvor, isso é digno de louvor, é o que Pedro vai dizer. Mas cuidado para muitas vezes nós não confundirmos tribulação com consequência de pecados que nós cometemos. Então, uma coisa muito importante é que possamos entender essa diferença. Então, a partir do verso 21 até o verso 23, Paulo e Barnabé eles voltam para essas regiões para animar os irmãos, para animar os discípulos, para exortar esses irmãos a estarem perseverantes na fé em Cristo. Lembram? O Evangelho ele vai nos expor muitas vezes aos riscos. Mas o que Paulo, junto com Barnabé, estavam fazendo era animando aqueles irmãos, exortando eles, fazendo com que cada vez mais eles pudessem estar perseverantes na fé em Cristo. Mas não só isso. No verso 23, eles também estavam criando ali líderes. É o que ele vai dizer. E nomeando-lhes presbíteros em cada igreja e orando com Jesus, consagraram-nos ao Senhor em quem haviam crido. A palavra presbíteros ela é no sentido de líderes maduros. Então, Paulo e Barnabé ali, nomeando esses líderes maduros, pessoas experimentadas na fé, era necessário, até porque os apóstolos, eles não iriam permanecer ali naquele lugar. Então, é muito importante eles deixarem ali naquelas regiões líderes, pessoas experientes, experimentadas, que pudessem dar continuidade ali ao trabalho, à pregação do Evangelho. Mas claro que a forma como eles escolhiam esses presbíteros não eram de qualquer forma. Nós poderíamos muito bem citar aqui Timóteo, Tito, quando Paulo ali escrevendo ao jovem pastor Timóteo, como ele deveria escolher os líderes, né? Mas se você voltar um pouquinho no livro de Atos, você vai ver, por exemplo, na escolha dos diáconos ali, no capítulo 6,
O verso 3 vai dizer assim: portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens. Vejam as características, as básicas aqui, por exemplo. Boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Então, esse é só um dos pontos daquilo que esses líderes, eles deveriam ser escolhidos. Então, deveriam ser homens de boa reputação. Homens que, de fato, fossem tementes a Deus. Que fossem bons esposos na sua casa. Pessoas que, de fato, dessem um exemplo de vida cristã. Então, orando com Jesus, eles consagraram ao Senhor em quem haviam crido. E logo depois disso, o que é que acontece? Eles continuam no trabalho de expansão do Evangelho de Cristo, e principalmente com os gentios. E atravessando a Pisídia, chegaram a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perges, desceram para a Atalha. É como um caminho de retorno mesmo, para voltar para o ponto de início, de partida. Dali, navegaram para Antioquia, onde haviam sido confiados a graça de Deus para a obra que acabavam de completar. Então, de onde eles saíram no capítulo 13 do verso 1 de Antioquia, é o ponto de retorno deles. Depois de completar aquela primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé voltavam agora para Antioquia. Para o quê? Para fazer a tarefa básica de um missionário quando ele é enviado para um campo missionário. Trazer os seus relatórios. Então, o que foi aquilo que o missionário fez? Quais foram os frutos que foram realizados através daquele trabalho? É isso que vai acontecer no verso 27. Quando chegaram e reuniram a igreja, relataram tudo o que havia feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. Que maravilha! Louvado seja o Senhor. A palavra do Senhor, ela tem poder, irmãos, para alcançar regiões que muitas vezes nós não imaginamos que a palavra de Deus vai chegar. E o texto vai dizer que eles ficaram ali com os discípulos durante algum tempo. Ali, trazendo seus relatórios, mostrando tudo aquilo que tinha acontecido. Claro, com certeza, relatando situações difíceis, mas principalmente louvando e glorificando a Deus. Porque a obra não era deles, não era de homens, mas era de Deus. E contra a obra de Deus não há ninguém que possa se opor aos planos do Senhor, à obra do Senhor. Então, irmãos, diante disso, desse último relato do capítulo 14, encerrando aqui a primeira viagem missionária de Paulo, junto com Barnabé, eu queria trazer duas aplicações que eu consegui observar diante desse texto. O primeiro é que sermos servos de Cristo muitas vezes irá nos expor aos riscos. Sim, possa ser que você perca amizades por conta do Evangelho. Claro que de maneira literal, até porque nós não podemos fazer isso, trazer situações que aconteceram aqui específicas para os nossos dias de hoje, mas sim, em alguns lugares do mundo, cristãos passam por essas situações aqui. Outros até morrem, perdem a sua vida. Mas essas pessoas sabem desse risco. Mas ainda assim, elas continuam firmes, encorajadas a continuar pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Será que nós estamos também com esse mesmo ânimo e vigor de, mesmo em meio a esses riscos, continuarmos a pregar o Evangelho? Ou, às vezes, em uma simples perseguição ou circunstância difícil que você passa, é motivo para você desanimar e para você dizer assim, então eu não vou. Esse negócio de vida cristã é muito difícil. Esses irmãos estavam preparados. Eles sabiam que poderiam passar por riscos de perder a sua vida, de perder amizades, perder bens, perder trabalho. Porque o que de fato era mais precioso para eles era o Evangelho.
que a nossa vida particular nunca esteja acima do propósito do Evangelho, de propósito de expansão do Evangelho de Cristo, para fazer com que outros possam conhecê-lo. Não deixe que os seus interesses humanos estejam acima desse propósito. E o segundo é que, diante do exemplo da vida de Paulo e Barnabé, a tarefa de um verdadeiro líder cristão é de animar, de exortar, de ensinar aos irmãos a serem perseverantes na fé em Cristo, mesmo passando por essas circunstâncias de risco, situações difíceis. Então, esses irmãos nos dão exemplos. Você que é líder, você que trabalha com crianças, com adultos, com jovens, ensinem esses irmãos também a serem perseverantes na fé, para que eles não possam vacilar, mesmo em meio a essas circunstâncias difíceis. Porque não há nada de mais maravilhoso do que nós podermos relatar uns para com os outros as grandezas de Deus, aquilo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor fez, faz e vai continuar fazendo por meio do Evangelho. Era essa alegria que Paulo estava e Barnabé, de estarem relatando ali para os irmãos da Antioquia tudo aquilo que o Senhor tinha feito, tudo que o Senhor tem feito. Irmãos, que também possamos ser assim, que o Senhor cada vez mais possa nos ajudar a nós vivermos uma vida cristã de fato autêntica, e uma vida cristã que não glorifique as nossas ações, mas glorifique somente a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa mensagem que nos edificou e por tudo que Ele falou conosco nessa manhã. Eu gostaria de lembrar aos irmãos que logo mais, às 18h30, nós estaremos nos reunindo no culto da noite. E eu espero cada um de vocês lá. Nesse momento nós vamos estar orando a Deus para que o Senhor abençoe a nossa manhã e também a nossa semana. Oremos, pois. Santo Deus, nós queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua fidelidade, porque o Senhor usou o pregador, ó Deus, para falar aos nossos corações. Que o Senhor continue abençoando a vida dessa pessoa, ó Deus, e o Senhor continue transformando cada vez mais, nos abençoe ao longo desse dia, dessa manhã. Que o Senhor continue transformando os nossos corações e nos guiando para o centro da tua vontade. Nos abençoa, Deus, nesse início de semana que se iniciou. Que o Senhor nos dê a tua paz e a tua alegria, ó Deus, a cada momento. Em Cristo Jesus eu te peço, fica conosco. Essa é a nossa oração. Em nome do teu Filho amado. Amém. Deus abençoe vocês e até a próxima.